Olá, leitores e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre Nara Mestre. Você já ouviu falar sobre essa escritora? Essa é uma escritora nacional. Eu me deparei com 4 livros dela no Kindle Unlimited. E hoje o Samuel está aqui porque, novamente, ele acabou de acordar. Sim, Samuel sempre acorda nos melhores momentos. Eu encontrei essa escritora completamente por acaso. Então, assim, estava procurando livro, romance de época, como sempre, para ler. E aí acabei descobrindo essa escritora. Eu gostei das capas delas, simples, mas muito bonitas. Então, eu gostei da capa, gostei mais ou menos da sinopse atrás e comecei a ler. O primeiro livro que eu li dessa escritora foi A Marquesa. Depois eu li A Cortesã. E agora eu estou lendo A Viúva, neste momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei em que momento esse vídeo vai ao ar, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo eu estou lendo A Viúva. E eu amei os livros. Eu acho que ela escreve muito bem. Depois de ler o primeiro e o segundo livro, eu, claro, fui pesquisar ela na internet, né? Dá um Google, vai lá, né? Nara Mestre. E eu descobri que ela é mineira e ela tem um blog. Nesse blog dela tem um... Quando você clica na parte da autora, tem uma coisinha escrita que eu achei muito legal, então eu vou ler pra vocês aqui. Sim, vocês sabem que eu adoro falar sobre autores nacionais. Claro que a gente tem muito autor internacional que faz muita coisa boa, mas nós temos que dar aquela chance para os autores nacionais, porque a nossa língua, ela é tão rica. E quando tem um autor nacional que escreve muito bem, eu sempre venho aqui e trago isso para vocês, porque você ler de uma pessoa que escreveu em português é muito diferente de você ler um livro que foi escrito originalmente em inglês. Então agora eu vou ler aqui pra vocês o que tá lá no blog dela, que eu achei assim, fofíssimo. Escrever foi algo inusitado. Quando nova, nunca fui uma amante da literatura. Minha paixão sempre foram os números. Descobri o prazer da leitura na 3ª década de vida. Devorei, mastiguei, engoli e não consegui mais parar. Sem pensar muito, resolvi criar histórias. Escrever foi uma catarse, onde encontrei um pedaço que me faltava. Ai, gente, que coisa mais linda. Então, se você tá aí do outro lado pensando em escrever, pense. A Nara Mestre, ela começou a gostar de literatura aos 30 anos e ainda assim ela se tornou uma escritora. Bom, meus queridos, é neste ponto que nós precisamos fazer uma pequena pausa para dizer que nós sabemos que todas as pessoas têm dons e talentos especiais, cada um da sua própria forma. Então, algumas pessoas têm dons e talentos para escrever, outras só têm o dom e o talento para ler. Mas a gente sempre tem uma expectativa, né? Nós que somos leitores vorazes, temos sempre uma expectativa de que um dia, talvez, possamos escrever algo. Vale super a pena dar uma chance para esses livros porque eles realmente são excelentes. A Nara Mestre, a ideia dela foi criar uma série de livros e essa série vai ter 5 livros no total. Ela já escreveu 4 dos... Então vão ser A Marquesa, A Cortesã, A Viúva, A Estrangeira e A Bastarda. No caso, ela já escreveu até o 4º, que é A Estrangeira. O nome da série dela é Damas Perfeitas. A série, ela fala sobre mulheres que são diferentes do que se esperava de mulheres daquela época. São damas que elas vão além das expectativas, têm dons e talentos que são diferentes e passam por situações que são não só inusitadas, mas também muitas vezes dramáticas, complexas, difíceis. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o primeiro e o segundo, que são livros que eu já li. No primeiro livro, A Marquesa, vai falar sobre a Sarah Granville. Ela é uma mulher que é prometida ao primo dela aos 13 anos de idade, e a partir do momento que ela é prometida e ela sabe que ele vai ser um marquês e futuramente vai herdar uma posição na Câmara dos Lordes. Meu filho acabou de achar um pote de bolacha aqui dentro da bolsa e aí ele tá fazendo esse barulho. Que coisa. A Sarah, ela sabendo que o futuro marido dela herdaria uma posição na Câmara dos Lordes, ela começa a se preparar para as questões políticas que surgiriam, né, quando ela fosse casada com ele. Só que durante essa preparação dela, ela se torna muito mais do que ela mesma esperava. Então, ela começa a estudar manuscritos, ela aprende outras línguas para poder decifrar coisas e ela se torna, na verdade, uma pessoa que entende muito mais de política do que muitos homens. Então, ela acaba se mostrando essencial para muitas pessoas, não só para o marido dela. Isso é ser mãe. Difícil gravar um vídeo, difícil.
Então a Sarah, ela é inteligente, dedicada e, né, uma mulher perfeita para alguém que realmente vai entrar nessa área de política, enquanto o marido dela se mostra cada vez mais, o futuro marido se mostra cada vez mais ausente, cada vez mais sem sentimentos. Ele não quer demonstrar nenhum tipo de sentimento por ela, e ela nota que ele tem um sentimento muito forte pela irmã dela mais velha. E isso vai ser explicado mais pra frente na história, lá na frente. O segundo livro da autora, que é A Cortesã, ele vai falar sobre a Marie. Ela é uma mulher que vai nascer em uma situação onde ela é sobrinha da dona do bordel mais famoso de Paris. Todo o crescimento dela, todo o amadurecimento dela, como criança, como adolescente, como jovem, como adulta, acontece dentro desse bordel. Mas mesmo nascendo em uma circunstância muito complicada, mesmo tendo um nascimento em uma circunstância muito complicada, ela não deseja aquilo para a vida dela. Então ela não quer se tornar uma cortesã. Ela quer ter uma vida normal, ela quer ser uma pessoa normal. E durante muitos anos ela consegue guardar a sua pureza, ela consegue se guardar, ela consegue fazer com que a tia dela não force ela a uma situação ruim. E ela sabe que a mãe dela abandonou ela quando ela era pequena e foi embora. Então, assim, ela não conhece muito da história dela, quem é o pai dela, a mãe dela, etc. Ela foge... Aí, em um momento da história, acontece que ela conhece um homem que propõe casamento para ela, um inglês. E depois dessa proposta de casamento, digamos assim, que a vida dela vai entrar por um buraco sem fundo. Porque acontecem várias coisas com ela bem terríveis. E aí, após essa proposta de casamento, a vida dela se torna bem mais complicada. E depois dessa proposta de casamento... Não vou contar muitos detalhes aqui pra não dar spoiler, mas vou dizer pra vocês que ela aceita essa proposta e ela acredita realmente que vai ser possível se casar com esse homem. E aí acaba acontecendo inúmeras coisas e tudo fica muito difícil pra Marie. Ela acaba sendo a empregada da Sarah. Então, assim, são duas histórias. Normalmente nós estamos acostumados com aquelas séries onde uma história começa e tal, vai, e aí termina. E aí a outra história, antes de começar, dá uma pegadinha dentro dessa história anterior, e aí segue a linha, né? Na verdade, no livro 1 e no livro 2, as histórias elas vão se passar em simultâneo. Então, assim, você vai ler o livro 1, vai dar todo aquele período histórico, e quando você for ler o livro 2, a sensação que você vai ter é que voltou lá de novo, e aí o livro 2. Então, algumas histórias, algumas coisas, elas estão costuradas. Então, você vai rever alguns fatos numa perspectiva de um outro personagem, que no caso é a Marie. Porque como ela vai trabalhar para a Sarah, e o livro 1 vai falar sobre a Sarah, elas vão, as histórias elas vão se encontrar dessa forma. Pra mim, que li o livro na sequência, então eu li o 1 e aí eu já li o 2, não ficou uma coisa cansativa. Não foi cansativo, não foi uma narrativa que ficou ali dobrada, né? Tipo, ai, vou ler isso tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. Porque a autora conseguiu colocar de uma forma que não ficasse uma enrolação, sabe? Ela conseguiu, mesmo contando as histórias em simultâneos, ficou muito legal. E aí, no final do livro 1, você tem uma situação em que te dá essa propulsão para você ler o livro 2, para você saber o que aconteceu. Porque, e assim, com relação a recomendações, eu recomendo esses 2 livros, recomendo, são ótimos, são romances de época, eles têm o romance, tem drama, tem felicidade, tem tristeza, tem tudo. É um livro muito repleto de sentimentos. Mas o livro 2, eu vou fazer uma pequena ressalva para as pessoas que forem assim, menores de idade. Porque o livro 2, ele tá tão bem escrito, ele foi tão bem escrito, as cenas foram tão bem escritas que, e com certeza a escritora merece aplausos com relação a isso. Então, vamos aplaudir. Mas tem cenas que são extremamente fortes. Tem cenas que envolvem estupro, tortura. Então, estupro e tortura e, sabe? Então, assim, ficou realmente muito forte. E isso é bom, porque
a gente tem que ter também um panorama da desgraça no meio do romance de época. Mas, assim, essa pequena ressalva para pessoas menores de idade, exatamente por conta dessas cenas que realmente ficaram muito fortes e são muito chocantes. Então, só essa pequena ressalva. Mas, se você é menor de idade, mas você tem uma certa maturidade para entender, né, esse tipo de coisa, eu acho que ler Nara Mestre é viável, assim, sabe, ela é muito boa, ela é uma escritora muito boa. E eu tô triste de só ter descoberto ela agora. Ela começou a escrever em 2015, então ela não é uma escritora, né, que já tem, nossa, uma coleção gigante de livros. Eu sei que ela tem esses 4 da série Damas Perfeitas, mas se eu não me engano ela tem mais 2 livros, eu não tenho certeza, mas ela tem mais 2 livros. Esses 4 livros que eu falei das Damas Perfeitas, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, assim, 3 meses por R$1,99 tá quase de graça pra ler, né, pessoal? Então não percam tempo, vão lá. Essa é a minha dica de hoje, eu espero realmente que vocês tenham gostado. E espero que vocês leiam essa autora, porque ela é muito boa mesmo. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.